Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando agora através do canal do YouTube, do link postado para fim de cumprir a matéria de missões e evangelismo. Eu sou o aluno Felipe Raiman, segundo ano de teologia. Precisamente de início gostaria de agradecer ao nosso reitor, professor Wilson de Matos Silva, também nosso mestre Ronei Carvalho Luz, nosso professor desta matéria, Marcelo Aleixo Gonçalves, e não menos importante, que tem nos ajudado de forma singular e ímpar, pastor Felipe Fernandes. Nesse podcast, nós vamos, segundo o que está nos proposto aqui na disciplina, como mapa, falar um pouco sobre missões transculturais, a missão da igreja e como a igreja precisa e tem se levantado no Brasil quando nós pensamos em alcançar pessoas, vidas. É importante frisar que o evangelho ele é multiforme, ele não foi feito para simplesmente um tipo de pessoa, um tipo de etnia, não é para uma raça determinada ou cor. O evangelho ele é amplo de tal modo que ele alcança brancos, negros e pardos, caucasianos, indígenas, e ele tem a ferramenta transformadora, ele tem a condição de transformar o indivíduo, de então tirá-lo de uma forma errônea de vida, que ao observar pelas escrituras temos capacidade de verificar que em nenhum outro há salvação senão em Cristo. Agora, quando nós pensamos no conceito missiológico, quando nós pensamos que missão está muito relegado, a gente costuma ver pessoas dizer que missão se diz de três modos: quem vai, quem contribui e quem ora. Na verdade, esse contexto ele é um tanto defasado, tendo em vista que todos, a partir do momento que recebem Jesus como seu suficiente Salvador, que são transformados, que recebem a transformação por meio da palavra, da pregação, têm a missão ou são comissionados a ser missionário. É muito comum a gente imaginar que, ou ver pessoas dizendo: olha, o meu ministério é louvor, o meu ministério é pregação, quando na verdade todos de igual modo temos a responsabilidade de anunciar o reino, de ser missionário. Uma outra vertente é que missões às vezes está muito ligado àquele que foi à África, aquele que está em um país difícil ou na janela 10 por 40, que são os países que o evangelho ainda não tem essa penetração, o evangelho ainda não chegou, e quando chega é severamente combatido, tendo em vista que há algumas religiões que são mais extremistas no que diz respeito a outras religiões que vão entrando. A grande verdade é que Cristo conta comigo, Cristo conta com você, Cristo conta com cada um que um dia ergueu a sua mão, cada um que um dia fez a sua confissão e profissão de fé frente às águas do batismo. Ele conta com cada um que, de modo singular, veio em algum dia parar na igreja, veio em algum dia estar dentro dessa estrutura e hoje precisa que você, que eu, saiamos ao nosso bairro, saiamos na nossa cidade, saiamos no nosso estado, que deixemos a comodidade, o conforto, que deixemos a vida simples que nós levamos dentro de um templo, o comodismo que nos cerca e que tão bom muitas vezes é, e vamos fazer o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós contamos, por exemplo, com um departamento de missões. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Arapongas, tendo frequentado seu templo sede. Aqui em Arapongas nós temos um diretor de missões chamado pastor Emerson. Este, por sua vez, ele conta com cada uma das 23 igrejas que nós temos aqui dentro de Arapongas com 2 agentes missionários. O que esses agentes missionários devem desenvolver? Primeiro, eles são treinados, porque missões não se fala simplesmente em sair a campo. Antes da gente enviar alguém para fazer missão, nós estamos
levando esta pessoa ao conhecimento, à maturidade, ao aprendizado, em reuniões semanais que são organizadas junto com o Departamento de Missões, chefiadas pelo pastor Emerson. Ademais a isso, uma vez que nós temos já em cada uma das 23 igrejas esses agentes missionários, semanalmente, nos sábados ou nos domingos, após as 14h, nós estamos reunindo as igrejas, as pessoas das igrejas. Por quê? Olha, a estratégia ela funciona mais ou menos assim. Em uma suposição que eu seja da área central da cidade e hoje nós vamos à Zona Norte fazer evangelismo. Do meu ponto de vista, claro que eu iria dizer, poxa, mas é Zona Norte, por que a missão, ela nos leva a abrir mão de nós mesmos, de tal modo que não nos importa se norte, sul, leste ou oeste, o compromisso é que vidas se acheguem a Jesus. Logo, eu tenho os agentes missionários da Zona Norte, que aqui é o nosso exemplo, os agentes missionários da sede, da Zona Leste, da Zona Oeste, fazendo um papel de evangelização porta a porta. Algumas situações, por exemplo, em que nós temos aqui pessoas que aceitam a Jesus no meio da rua, algumas pessoas que recebem o convite, vão à igreja, porque à noite nós fazemos um culto evangelístico, após fazer o trabalho missionário, e o agente missionário ele tem aquele primeiro contato que é entender quem é esta pessoa, como ela está no que diz respeito à fé, à religião, a Cristo como um todo. Algumas pessoas pedem oração e mais. É interessante que a igreja ela saiu do campo, ela saiu desse campo em que ela simplesmente ou somente evangelizava. A igreja é muito mais que isso. Nós mantemos hoje um projeto chamado Pequeninos. O projeto Pequeninos ele alcança crianças até adolescentes, ele alcança pais e mães em situação de dificuldade e nós organizamos ele 2 vezes ao ano nas regiões mais carentes da nossa cidade. A igreja entra com cestas básicas, doação de roupas, auxílio no que diz respeito ao campo jurídico, nós levamos advogados, levamos psicólogos, levamos médicos, levamos dentistas para fazer esses atendimentos, fazemos show, montamos parquinho. Por quê? A estratégia é que a pessoa entenda que a igreja é uma extensão da vida dela, uma extensão da casa dela. Por último, agora nós colocamos no projeto missionário, nós identificamos que a nossa cidade tem um potencial grande de pessoas sofrendo ou que tem algum tipo de deficiência. Logo, identificando isso, nós treinamos agentes missionários que têm capacidade de comunicar-se em libras. Nós levamos textos que são em braille, para que aquele que tem alguma dificuldade na visão possa ler um texto da Bíblia, compreender e ser evangelizado. Mais do que isso, nós temos hoje alguns pedagogos e psicólogos que compõem o nosso grupo de agentes missionários, prontos para lidar, por exemplo, com o autismo, que é um tipo de evangelismo diferente. Você precisa ter toda uma dinâmica para poder abordá-lo. Com isto, a igreja tem avançado e crescido. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de enviar um grupo de missionários a um dos bairros da nossa cidade, olha que legal. As pessoas começam a participar da igreja, os adultos. Quando nós fazemos o projeto Pequeninos, nós trazemos as crianças. Logo, se vêm as crianças, dentro de um tempo vem o pai e vem a mãe. E nisso a igreja vem crescendo. Veja que tudo começa lá no treinamento, tudo começa lá na oração. É claro que tem quem contribui, quem envia a dinâmica, ainda que meio antiga, ela tem o seu valor. Todavia, nós estamos saindo das quatro paredes da nossa igreja e tentando entender qual que é a realidade desse indivíduo. Será que eu evangelizo uma pessoa de menor poder aquisitivo da mesma forma que evangelizo uma com alto poder aquisitivo? É claro que não. Você precisa saber abordar, tirar uma leitura desse indivíduo e através disso expor a palavra de Deus, colocar as verdades bíblicas. Não distante disso, a cada 3 meses estamos fazendo batismo. Não é tema da matéria, mas é importante dizer
que fruto desse evangelismo, cada 3 meses nós estamos encaminhando pessoas diferentes que aceitam a Jesus, passam pelo processo do discipulado. E ao passar pelo processo do discipulado, se eu quero Jesus, eu quero fazer parte dessa comunidade. Logo, é importante frisar que nós estamos no intuito, imbuídos em checar a realidade dessas pessoas, entender o que elas vivenciam e o que estão vivendo. A partir disso, a partir daí, com os missionários devidamente preparados, e detalhe, a gente tem trabalhado para que cada dia esses 2 que estão na congregação formem mais 2, que irão formar mais 2. Jesus não deixou ninguém ir sozinho. Jesus não comissionou a missão dele somente aqueles 12, ou somente aqueles 70 que foram e voltaram contando as maravilhas que havia acontecido pela pregação e pelo nome de Jesus. Nós estamos trabalhando num ponto em que o missionário que está na Zona Sul consegue fazer evangelismo no centro, consegue entender a realidade do norte, consegue entender as dificuldades do leste e da Zona Oeste. Logo, nós temos ganhado campo, temos conseguido com isso tirar vidas. Algumas pessoas que antes mesmo da igreja precisam de um psicólogo. A nossa igreja hoje dispõe de atendimento psicológico, melhor dizendo, atendimento de advogado. Outra coisa interessante, pessoas que têm vindo para nós com situações de ainda não casados, ainda com a vida conjugal um pouco bagunçada, a igreja, através de uma parceria com o cartório aqui, tem promovido o casamento dessas pessoas. Pense como gratificante que é uma pessoa que ficou durante todo um tempo vivendo amasiado. Hoje ela entende que ela precisa ter legalidade nas coisas. A igreja fornece os meios, aquele casal se casa, permanece na igreja e muitos frutos nós temos colhido. Quando nós pensamos em missões transculturais, nós estamos enxergando que nós não somos aquele tipo de crente que a década de 80 e 90 nos mostrou. Alguém com paletó, alguém com uma Bíblia debaixo do braço e dizendo que tudo era pecado e que se esse ou aquele indivíduo não aceitasse Jesus iria para o inferno. Nós estamos entendendo que é preciso conhecer a realidade, é preciso envolver esta pessoa, agregar esta pessoa, trazê-la para o nosso convívio. Então, logo isso acontece, a gente consegue salvá-la. Ou melhor, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele vai buscar um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Que Deus te abençoe. Quero agradecer aqui uma vez mais a oportunidade que a Unicesumar, através do curso de Teologia, tem nos dado, e através desse podcast, poder explicar um pouquinho mais do movimento missionário que tem acontecido em Arapongas. Muito obrigado e boa noite.